Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. Na aula de hoje, nós vamos apresentar que Jesus, o mestre da Galileia, é mestre por excelência. Também nós vamos identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. Ao final da aula, nós vamos apontar a importância do dom ministerial de ensinador na igreja local. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar no segundo trimestre do ano de 2021, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esta lição foi comentada pelo pastor e escritor Elinaldo Renovato de Lima. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download grátis de todos esses slides que aparecem na vossa tela e estudar conosco a Palavra de Deus ou dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Se você já é subscrito no meu canal, não se esqueça de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. O textual da nossa lição está em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Sabemos que o Senhor Jesus deu esses dons para todos aqueles que Ele vocacionou para ensinar a sua igreja. Nos é dado esse dom de ensinar pela graça de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor concede esses dons a alguns os quais Ele vocacionou, os quais Ele chamou para ensinar a igreja com a finalidade de construir a igreja, de fazer uma igreja mais forte e poderosa e anunciar o seu evangelho, ensinando a sua palavra. A verdade prática nos diz que os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por Ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Quando Cristo subiu ao céu, Ele repartiu, ou seja, Ele deu aos homens esses dons ministeriais. O propósito desses dons é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre o dom de mestre ou o ministério de mestre. Esse ministério não se trata de um título, não se trata de um cargo, não é uma função que pode ser repassada como um legado, também não é um diploma atribuído depois de certa formação acadêmica. Apenas Deus, por meio de Jesus Cristo, pode gerar em quem Ele quiser esse chamado específico. Esse ministério de mestre não é atribuído por vontade humana, é uma dádiva de Cristo. O Senhor Jesus deu a alguns que são vocacionados, os quais Ele gerou nele esta vocação para ensinar a palavra de Deus. O mestre
Ele tem uma visão voltada para a palavra de Deus. Os seus olhos estão sempre atentos ao que a palavra tem a dizer a respeito de tudo que lhe é apresentado. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Também na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. A introdução da nossa lição: nunca foi tão necessário como hoje a igreja investir na figura do mestre cristão. Quando o crente é ensinado a estudar a Bíblia para compreender o mundo e a cultura, relacioná-lo com o mundo do século XXI e aplicá-lo à vida das pessoas de maneira competente, o risco de sofrermos o engano é amenizado. Então, o mestre tem essa responsabilidade de ensinar a igreja, para que a igreja venha compreender a Bíblia Sagrada e relacionar o tempo em que ela está vivendo com a Bíblia, ou seja, relacionar a Bíblia com o tempo em que ela está vivendo. Então é necessário que a igreja invista na figura do mestre cristão, dando-lhes oportunidade para que ele possa se aprofundar no estudo da palavra de Deus, para que ele tenha oportunidades de passar esse estudo, ensino à igreja, e a igreja possa se fortalecer e não vir a ser enganada por falsos ensinos. Estudar a Bíblia com mais profundidade, com mais seriedade, não é prejudicial a ninguém. É uma virtude. Há muitas pessoas que acham que não se deve estudar muito porque acaba se esfriando na fé. É uma virtude estudar e estudar a palavra de Deus para que possa ensinar a igreja do Senhor Jesus a se fortalecer na fé e assim não serem enganadas com os falsos ensinos, com os ventos de doutrinas que aparecem por aí. A igreja vai aprender então a compreender o tempo da Bíblia e relacionar o tempo bíblico com o tempo em que nós estamos vivendo. Deus tem levantado homens e mulheres com vastos conhecimentos científicos e literários para traduzir a Bíblia do original para as mais variadas nacionalidades, e isto é importante para a igreja. Homens e mulheres que estudam a cultura oriental, que estudam arqueologia e encontram nos mais antigos manuscritos informações que nos ajudam a compreender profundamente as Sagradas Escrituras. Por exemplo, em 2008 foi encontrado na Jordânia pelo beduíno israelense Hassan Saeda o Códice de Plomo. Os manuscritos do Mar Morto são compostos por 930 pergaminhos e papiros que também foram encontrados em 11 cavernas de Qumran, no deserto da Judéia, na Cisjordânia. Eles foram encontrados entre os anos de 1947 e 1956. Todos esses escritos em hebraicos e aramaicos. Então são homens e mulheres que estudam profundamente, que pesquisam profundamente e que encontram esses manuscritos e outras coisas mais para nos ajudar a compreender a Bíblia no seu tempo e assim relacioná-la nos tempos em que nós estamos vivendo hoje. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer, então, o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Culturas, teologias, filosofias, histórias
Enfim, é muito importante. Assim nós podemos estudar a Bíblia, cada história, cada fase, cada tempo, cada cultura, cada filosofia e relacioná-la então nos dias em que nós estamos vivendo. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente e exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante, é indispensável, que exige muito de quem a desempenha esta função de mestre. Então veja a importância do mestre em estudar, em se aprofundar nos ensinos das Escrituras Sagradas, esforçar-se intelectualmente para que possa exercer com dedicação este ministério que foi lhe concedido por Jesus, que foi dado para a igreja, com a finalidade de edificar a igreja, de fortalecer a igreja. Romanos 12, 7, Paulo escreveu: se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Então, quem ensina deve se dedicar, deve estudar, deve se aprofundar para que tenha uma mensagem poderosa para a igreja, uma mensagem que possa construir a igreja, que venha fortalecer a igreja. E então, em tempos difíceis, em momentos de tribulação, de lutas, a igreja vai conseguir sobreviver. Por quê? Porque o mestre ensinou a palavra de Deus e a igreja compreendeu o que ele ensinou. E agora a igreja está forte e pode vencer as lutas e provações. 1 Timóteo 4,13, Paulo escrevendo disse para Timóteo: Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O primeiro tópico da nossa lição: Jesus, o mestre por excelência. Nós vamos ver que Jesus vai dar para quem ensina exemplos de como ensinar, porque Jesus estava ensinando os seus discípulos a ensinar. Ele estava preparando os seus discípulos. Ele estava dando um ensino profundo das Sagradas Escrituras aos seus discípulos, porque eles ensinariam a igreja do primeiro século. Então, o mestre da Galileia, Jesus, foi um doutor incomparável. Não há mestre como Jesus, não há doutor como Jesus. Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, os ensinos de Jesus, os discursos dele eram inflamados pelo amor às pessoas. Olha aqui o exemplo. Jesus ensinava não para adquirir fama. Jesus ensinava não para se aparecer. Jesus ensinava não para granjear riquezas, para viver no luxo. Jesus ensinava por amor às pessoas. É isso que o mestre deve fazer: ensinar com a finalidade de ajudar, porque ama as pessoas, porque ama a igreja, porque quer ver uma igreja fortalecida no poder de Deus através da palavra. Diferente dos escribas, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. A verdade emanava de sua pessoa. Os que ouviam Jesus só tinham duas opções: ou amá-lo ou odiá-lo. Os ensinos de Jesus eram diferentes dos escribas, porque os escribas, eles ensinavam
porque o alvo deles era ter fama, o alvo dos escribas era granjear dinheiro, era conseguir as pessoas de uma forma ou de outra para que obedecessem às suas doutrinas. Mas porque também era diferente? Porque eles ensinavam, mas não viviam o que ensinava. E aqui está a autoridade de Jesus. Tudo que Jesus ensinava, ele vivia. Por isso ele tinha autoridade nos seus ensinos. Por isso as pessoas paravam para ouvi-lo, porque sabia que Jesus vivia o que ele ensinava. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensino, porquanto ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Era impossível ouvir Jesus e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. As mensagens de Jesus sempre tinham uma finalidade, tinham um propósito: transformar as pessoas que iriam ouvir a sua palavra. Essa era a finalidade dos ensinos e das mensagens de Jesus, também porque ele amava as pessoas. Por isso as pessoas, quando ouviam a Jesus, eles saíam dali alimentados pela palavra de Deus, procuravam mudar as suas vidas, eles eram transformados porque ouviam Jesus ensinar como tendo, ou seja, com autoridade, com poder, com graça, e as pessoas percebiam também que Jesus ensinava porque as amava. O mestre divino, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado das melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. Veja que Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele também era um ensinador, ele também era um escriba, ele também ensinava as pessoas, ele conhecia as sagradas escrituras. Mas ensinar como Jesus ensinava, ele nunca tinha ouvido. Ele nunca tinha ouvido Jesus ensinar, ou ninguém ensinar da forma que Jesus ensinava, nem ele mesmo. Então esse fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Ele reconheceu que realmente Deus estava com ele. Jesus é o próprio Deus que ensinava. Ele estava ali como filho, mas Jesus é Deus. E Nicodemos viu em Jesus, Deus estava com ele, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia se Deus não tivesse com ele. Não poderia operar os milagres que Jesus operava, não poderia curar como Jesus curava, e não poderia também ensinar como Jesus ensinava a palavra de Deus. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. O mestre da humildade. Jesus é o mestre da humildade. Ele ensinou os seus discípulos a serem mestres no ensino, mas ensinou também que eles deveriam fazê-lo com humildade. Depois da ceia, Jesus tirou as suas vestes, tomou uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los
com a toalha com que estava cingido. Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem humildes, porque ele era mestre. Na visão dos escribas, na visão dos judeus, aquilo não poderia acontecer, um mestre lavando os pés dos discípulos. Mas Jesus o fez porque Jesus estava preparando mestres, Jesus estava preparando doutores que iriam ensinar, e esses ensinadores deveriam fazer com humildade. Então Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dizendo que assim como ele fez, eles também deveriam fazer. Ou seja, eles deveriam também ser humildes como ele estava sendo humilde naquele momento. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas um espírito de vida. Ou seja, Jesus ensinava sobre humildade, mas ele colocava em prática a humildade na sua vida. Então, tudo que nós ensinamos, devemos nos esforçar para pôr em prática, porque isso vai ajudar o nosso ministério, porque nós estamos praticando o que estamos ensinando. Jesus disse em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Por isso, as palavras de Jesus tinham Espírito e tinham vida. Por quê? Porque Jesus ensinava amando as pessoas. Jesus ensinava o que praticava. Por isso tinha vida, tinha transformação nas pessoas. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou mestre e Senhor realmente. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, vocês também devem ser humildes, assim como eu vos estou ensinando a ser humilde. Jesus estava aqui sendo o mestre da humildade. Segundo item, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que eles deveriam ensinar a todas as nações guardarem a palavra de Deus. Então vocês vão ensinar as pessoas a guardarem a palavra de Deus. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. E então, eles ensinavam as pessoas a palavra de Deus e ensinavam eles como eles deveriam guardar a palavra de Deus. E a igreja do primeiro século ouviam os apóstolos a ensinarem e colocavam em prática, isto é, porque guardaram. Quando nós guardamos a palavra de Deus, o que nós fazemos? Nós começamos a praticar, porque nós guardamos ela na nossa mente, guardamos ela no nosso coração, guardamos ela na nossa vida, e então nós vamos colocar em prática, porque temos essas palavras guardadas no nosso coração. Após a descida do Espírito Santo em Atos 2, 1 a 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. É por isso que é importante o ensinador,
o obreiro, aquele que ensina, o mestre, o doutor, buscar o batismo com o Espírito Santo, para ser revestido de poder e ensinar com poder a palavra de Deus, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. Quando a palavra de Deus é ensinada com o poder de Deus, claro, vai chegar até a pessoa, vai entrar na pessoa com uma finalidade de transformá-la. A pessoa vai receber essa palavra na sua vida e vai colocar em prática, porque houve um impacto da palavra na sua vida, porque a palavra foi transmitida com poder. Quando o apóstolo Pedro termina de dar esse discurso, veja que quase 3.000 pessoas se renderam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma palavra pregada com poder, ensinada com poder, o impacto vai ser muito maior. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Não é porque a pessoa é mestre no ensino, não é porque a pessoa é doutor no ensino, que tem um estudo mais avançado intelectualmente, porque aprendeu mais, é que a pessoa não deve buscar o batismo com o Espírito Santo, que não deve ser uma pessoa cheia de poder. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam receber poder e depois pregassem a palavra de Deus. Então, os discípulos, os apóstolos, os mestres, os doutores que ensinam a palavra de Deus devem ser cheios do Espírito Santo, devem ser cheios de poder para ensinar com poder, e assim, com certeza, essa dádiva de Deus, esse dom, essa vocação que você tem, a vocação ministerial, ela vai ser executada com poder e com graça, e as pessoas então vão colocar em prática a palavra de Deus, porque vão tê-las guardadas no seu coração. O dom de mestre é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Porém, se é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, toda a palavra ensinada pelo mestre deve ter poder. É muito importante não descuidar da formação intelectual, pois para ensinar é preciso aprender. Não é porque eu tenho uma vocação para ensinar que eu não deva estudar a palavra de Deus, que eu não devo ter uma formação. Não, eu preciso me formar em alguma coisa, eu preciso estudar, porque para ensinar eu preciso aprender, e eu posso aprender o que eu quiser aprender, basta que eu me dedique ao ensino, basta que eu avance nos meus aprendizados, porque eu preciso aprender, porque sou mestre, porque tenho que ensinar. Como diz aqui o meu pastor, o pastor Josué Moreira, que é o meu ensinador, que é o meu mestre, que é o meu pastor aqui, ele sempre diz que um obreiro, que um mestre, que aquele que ensina, ele deve ser um eterno estudante da palavra de Deus. Ou seja, ele termina um curso, começa outro, termina um, começa outro. Ele sempre vai estudando, porque essa é a vocação dele, ensinar. E para ele ensinar, ele precisa ter uma continuidade no seu aprendizado. Nas Escrituras, a palavra mestre está geralmente designando uma pessoa que é superior a outras em poder, autoridade e conhecimento. Ele busca poder de Deus.
ele coloca em prática o que ele ensina, por isso ele tem autoridade. Ele procura aprender o máximo possível, por isso ele tem conhecimento. E se ele tem poder, se ele tem autoridade, se ele tem conhecimento, é claro, sempre ele vai ser superior a alguém. Os mestres foram designados a fazer discípulos. E fazer discípulos implica produzir informação. Agora, essa informação tem que haver na vida daqueles que ouvem transformação, de forma que aqueles que são ensinados possam guardar e obedecer. Veja a responsabilidade daquele que ensina, daquele que é mestre, daquele que é vocacionado a exercer esse ministério. As suas informações que ele busca, ele deve passar para as outras pessoas. As outras pessoas, aqueles que estão ouvindo, devem entender de forma clara que haja transformação em suas vidas. Quando há transformação, é porque a pessoa guardou. E antes de guardar, ele guardou porque ele entendeu, porque ele foi esclarecido. O mestre trouxe uma informação esclarecedora da palavra de Deus para ele. E agora, ouvindo essa mensagem, ele vai colocar em prática. Então, esse tipo de instrução é exigido, ou seja, ele é exigente e é difícil de se realizar. Mas o mestre deve fazer, mesmo sendo difícil. Tiago, ele chegou a emitir uma advertência, porque ele viu tamanha responsabilidade naqueles que ensinavam. Então ele chegou a dizer: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, não sejam professores, não sejam ensinadores. Aí ele diz: sabendo que receberemos mais duro juízo. Ou seja, Tiago também era um mestre no ensino das Sagradas Escrituras. É tanto que ele se coloca junto. Ele diz: sabendo que receberemos mais duro juízo. Considerando que o professor é compelido a falar. Todo professor, ele fala. A sua fala precisa esclarecer o que ele quer passar. As informações que ele buscou devem esclarecer as pessoas. E ele diz aqui, o comentador diz que o professor é compelido a falar e que a língua é o último membro a ser dominado. Deve-se ter muito cuidado ao aspirar tal responsabilidade ponderada e sensata. Então, se você tem essa vocação de ensinar, se Deus lhe deu esse dom para ensinar, então deve-se fazer com cuidado, para que no juízo não te seja cobrado coisas que você fala que venha prejudicar a sua salvação, a sua eternidade. Então devemos nós evitar um juízo maior, falando cuidadosamente, esclarecendo cuidadosamente a palavra de Deus, trazendo informações, ensinos claros à igreja do Senhor Jesus, para que a igreja guarde essa palavra e coloque em prática. O segundo item nos diz a doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos.
Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos aqui era o conjunto de ensinos, de informações que eles receberam de Jesus. E agora essa doutrina, esse conjunto de doutrina, de ensinos, de informações, tudo que eles viram, tudo aquilo que eles ouviram, todos os exemplos que Jesus deu a eles, agora eles estavam transmitindo à igreja, ensinando a igreja. Por quê? Porque os apóstolos também fizeram como Jesus fez, ensinaram com amor, querendo que a igreja crescesse, querendo que a igreja se fortalecesse, e assim aconteceu com os crentes do primeiro século. Eles ouviram, entenderam, guardaram a palavra de Deus e colocaram em prática, e por isso a igreja crescia a cada dia mais. Por quê? Porque quem os ensinava, ensinava com amor, com dedicação e no poder de Deus. O terceiro item, ensinamento persistente. Os primeiros mestres foram quem? Os apóstolos de Jesus, acabamos de dizer agora. Atos 5:42. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles eram mestres no ensino porque eles aprenderam com o mestre por excelência, que é Jesus. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, onde eles ensinavam nas casas. Eles estavam sempre passando os ensinos que eles receberam de Jesus, o conjunto de doutrinas, de ensinamentos, de exemplos. Eles passavam, eles ensinavam a igreja. O apóstolo Paulo falou aos anciãos de Éfeso como um mestre que ensinava a todos. Falou sobre a conversão a Deus e a fé em Jesus Cristo. Então veja que Paulo falou a quem? Aos anciãos de Éfeso. E Paulo falou aqui como um mestre. Atos 20, 20 e 21. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso. O que eu ensinei para que vocês ouvissem, e ouvindo vocês a palavra de Deus, pudessem aproveitar esses ensinos para vossas vidas. Ele continua, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converterem-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus estava aqui falando aos anciãos na posição de mestre, ensinando eles, lembrando eles que eles deveriam também ensinar a mesma coisa, que os judeus deveriam converterem-se a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus havia preparado homens para ensinar. Deus havia levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13:1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores ou mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui tinha profetas e mestres ou doutores. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Senhor nosso Deus quer levantar mestres
em nossas igrejas, na sua igreja, onde você congrega, também onde eu congrego. Deus quer levantar mestre. Onde estão os vocacionados? Onde estão aqueles com o desejo episcopal? Onde estão aqueles com o desejo de ensinar? É tempo de acordar, é tempo de aprender, é tempo de ouvir, é tempo de estudar para ensinarmos bem a palavra de Deus, para levar à igreja um ensinamento sólido e fundamentado em Jesus Cristo, para que a igreja cresça forte, para que a igreja não seja enganada por falsos ensinos, para que a igreja não seja levada por ventos de doutrinas. Deus está levantando mestres e quer levantar mais ainda ensinadores da palavra de Deus. Vamos nos dedicar ao ensino, vamos nos dedicar primeiramente a aprender, ouvir, para ensinar e passar com clareza, de forma que a igreja entenda o que estamos ensinando, de forma que a igreja entenda o que estamos pregando, de forma que a igreja entenda a mensagem, guarde e coloque em prática. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. O terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre, uma necessidade urgente da igreja. Então, urgentemente, a igreja está precisando de mestre, de pessoas que ensinem com dedicação, com amor, como Jesus ensinou. Porque muitos ensinadores têm levantados para ensinar, mas a finalidade deles é seus próprios interesses. Os sentimentos deles não são sentimentos de amor, são sentimentos de cobiça, de ganância, são outros sentimentos. Mas ensinar sentindo o que Jesus sentiu são poucos. A igreja está carente de pessoas que ensinem, porque ama elas, porque ama a igreja, porque ama as pessoas, porque quer ver a igreja fortalecida, porque quer ver a igreja crescendo forte, animada e feliz, porque ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. 2 de Pedro 2:1. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina o quê? A superficialidade bíblica. Mas por que os obreiros ensinam de uma forma superficial apenas a Bíblia? Por falta de preparo, porque não quer aprender, quer só ensinar. Como vai ensinar se não aprender, se não se dedicar ao ensino? Outra coisa é a infantilidade espiritual. Quantos obreiros infantis espiritualmente estão surgindo nas igrejas? Por que eles são tão infantis assim? Porque ainda são meninos, porque ainda são crianças espirituais. Paulo disse: quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, mas agora eu já sou crescido, eu faço as coisas de homem, porque eu aprendi. Então, é necessário preparo nos obreiros para ensinar a igreja. E a igreja, então, não venha a ser enganada, porque até obreiros estão sendo enganados. Até obreiros estão sendo levados por ventos de doutrina. Por quê? Porque não se preparam, não querem ouvir, não querem aprender. Então, e aí são enganados pelas astúcias dos falsos mestres. Então, é necessário uma igreja local haver pessoas vocacionadas a explicar a Bíblia
com formações avançadas, reunindo informações exegéticas, ou seja, informações bem interpretadas e passar para a igreja, para que a igreja tenha conhecimento também mais profundo da palavra de Deus e não venha a ser enganada por falsos mestres. Então, informações exegéticas, históricas, literárias. Se Deus deu à igreja o ministério de mestre, a igreja, mestres e doutores, então é preciso a igreja investir nesses mestres para que eles então estudem, para que eles aprendam e coloquem em prática o que aprendeu e ensinem a igreja. 2 de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Veja que o discipulado ele é contínuo. O discipulado não termina quando o novo convertido é batizado. Jesus nos chamou para sermos seus discípulos por toda a vida. E toda a vida nós devemos ser discípulos. Por quê? Porque o discípulo está sempre aprendendo. Não é somente os novos convertidos que precisam de um tempo de discipulado e depois se batizar. Todos nós somos discípulos. Por quê? Porque todos nós precisamos continuamente estar aprendendo, e quem aprende é discípulo. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho mensagem. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho ensino, mais eu tenho informações, porque eu estou aprendendo. E quando eu aprendo, eu passo para os crentes uma maturidade de fé. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Veja que sempre nós estamos aprendendo. E quanto mais nós aprendemos, mais nós temos então o que transmitir, o que passar, o que informar, o que ensinar, o que aconselhar, como orientar a igreja do Senhor Jesus. Requisitos necessários ao mestre. Alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Olha lá, o mestre ele deve ser salvo em Cristo Jesus. Como o mestre vai ensinar a palavra da salvação, ou ensinar sobre salvação, ou pregar sobre salvação, se ele não é salvo em Cristo Jesus? Então, o mestre não pode ter dúvida da sua salvação, porque ele vai transmitir salvação para as pessoas. Outra coisa que o mestre precisa, ter o hábito de ler. Precisamos ler. Quando nós lemos, nós estamos aprendendo. Quanto mais lemos, mais aprendemos, mais temos conhecimento. E quanto mais temos conhecimento, mais temos o que ensinar. Como nós vamos ensinar se nós não lemos? Muitos dizem, o Espírito Santo vai pôr palavra na minha boca. O Espírito Santo vai me ensinar. O Espírito Santo vai me ajudar. Querido, ele só vai te lembrar aquilo que você aprendeu. Ele lembra o que você aprendeu. O Espírito Santo ele nos lembra o que estudamos.
Então, não fique aí achando que você só orando, só jejuando, só indo para a igreja que o Espírito, quando você... Não, o Espírito Santo vai me dar, porque eu sempre estou orando, sempre estou na igreja, sempre estou jejuando. Não é assim. Precisamos aprender e o Espírito Santo nos lembra o que ensinarmos. Então o mestre também precisa de preparo intelectual. O mestre deve conhecer o mundo da Bíblia. Qual é o mundo da Bíblia? As suas questões culturais, linguísticas e exegéticas. Então precisamos conhecer o mundo da Bíblia, as histórias, que cultura, onde se passou aquela história, qual cidade, que povo era, que cultura eles viviam, qual a língua que eles falavam. Tudo isso tem na Bíblia, basta nós buscarmos, basta nós aprendermos. Quando nós não temos todas as informações detalhadas na Bíblia Sagrada, nós temos os livros históricos que com certeza contam a história desses povos e nós aprendemos. E quando nós aprendemos, temos ensino, temos mensagem. Não vamos aí ficar contando histórias e histórias para passar o tempo, não. O púlpito é o lugar de nós pregarmos a palavra de Deus, falarmos do amor de Jesus, ensinarmos a mensagem do Senhor para as pessoas. Também o mestre precisa de um coração em chamas. Não é porque é mestre que não pode buscar poder do alto, que não pode buscar o batismo com o Espírito Santo. O mestre precisa de um coração em chamas, com desejo de ganhar almas para o reino de Deus, com desejo de ver os crentes avivados, transformados pelo ensino da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então o mestre deve ensinar com o poder de Deus na sua vida. Com a mente do mestre precisa estar preparada para ensinar, para entregar uma mensagem. A mente deles deve estar conectada com um coração apaixonado por Jesus. A igreja deve ser apaixonada por Jesus. A igreja vai se fortalecer nessa paixão por Cristo com os ensinos do mestre que tem um coração apaixonado por Cristo. Porque Cristo fez isso. Ele nos ensinou assim, que os nossos ensinos, que as nossas ministrações, que as nossas mensagens devem ser transmitidas com amor pelas pessoas, com paixão pelas pessoas, porque nós queremos ver as pessoas avivadas, renovadas, felizes, transformadas pelo poder da palavra de Deus, que nós, mestres, temos a responsabilidade, temos o compromisso de ensiná-las com o poder de Deus. E com certeza, se assim fizermos, a igreja vai crescer, vai se fortalecer, vai propagar mais o Evangelho e vamos ver mais almas se entregando para Jesus. É preciso então desfazer a ideia. Nós aprendemos aqui que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas do preparo intelectual do crente. O crente precisa se preparar intelectualmente, fazer uma faculdade, não é? Ter uma formação, buscar um diploma nas universidades, estudar secularmente. Então é preciso fazer isso, estudar
é aprender. Quando estudamos, aprendemos. O que nós aprendemos, nós devemos então, quando nós aprendemos, adquirimos mais informações e com certeza vamos ter mais mensagem, vamos estar mais preparados. Veja que Moisés, para tirar o povo do Egito, ele ficou no palácio do Egito, no Egito, e estudou por 40 anos toda a ciência do Egito. Ele foi preparado teoricamente, depois ele foi preparado na prática por Deus, para depois de 80 anos de estudo teoricamente na prática, ele foi lá enviado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, mas porque ele estava um homem preparado. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Esfria-se se quiser esfriar. Não é porque nós estamos estudando que vamos esfriar na fé. Não. Quanto mais estudamos, nós precisamos é nos fortalecer na fé e não esfriar na fé. Esfria quem se deixa levar pelo mundo, quem se deixa levar pelo pecado. Mas se você colocar no seu coração, vou estudar, vou fazer uma faculdade, uma licenciatura, vou estudar, vou aprender, Deus estará na minha frente, e você permanecer com a sua vida de oração, com a sua vida de santificação, com o seu compromisso de servir a Deus, nunca você se esfriará. Deus estará sempre na sua vida com você, te ajudando em todo o tempo. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais preparado do que Paulo. Este, no entanto, soube conjugar, é o que eu estou dizendo, ele soube diferenciar a intelectualidade com o poder de Deus. É isso que nós precisamos. Vamos estudar? Vamos. Mas isso é intelectual, isso é poder de Deus. O poder de Deus no seu coração deve, com certeza, ser transmitido pela sua intelectualidade, por tudo aquilo que você aprendeu. Deve haver uma conexão da mente, o que você aprendeu, com o seu coração cheio de amor por Jesus. E com isso, a sua mensagem vai ser poderosa às pessoas. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com uma mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Por que muitos crentes não conseguem responder a razão por que servem a Deus? Às vezes porque não têm uma aproximação íntima com Deus, mas na maioria das vezes é porque estão inseguros daquilo que aprendem na igreja. É por isso que os mestres devem ensinar bem, esclarecer bem nos seus ensinos, porque a igreja precisa estar segura da razão da esperança que ela tem em Jesus. E esta esperança que ela tem vai ajudá-la a se defender daqueles que vão afrontá-lo por causa da sua fé em Jesus. Então, mestres, professores, ensinadores, nós que ensinamos a palavra de Deus, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar secularmente, se nós tivermos oportunidade, não vamos deixar esta oportunidade passar. Vamos estudar, vamos fazer uma faculdade,
vamos fazer uma licenciatura, vamos nos aprofundar no ensino da Bíblia Sagrada, mas não vamos nos esquecer da nossa oração, da nossa comunhão com Deus, da nossa vigilância ao pecado. Vamos nos conservar sempre cheios do Espírito Santo, onde nós estivermos, e com certeza nunca vamos nos esfriar na fé, mas vamos ter sempre uma mensagem de poder para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus nos permitir, de estarmos aqui ensinando na pré-aula a palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical.